dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora vocês estão me vendo. Então, esse vídeo está sendo gravado para todos os meus seguidores que me seguem no Instagram. Então, óbvio que vocês já me conhecem, mas se esse vídeo caiu em alguém que não me conhece, eu me chamo Débora, eu tenho 18 anos, certo? E eu estou aqui para iniciar uma novidade aqui no meu perfil do Instagram. Eu vou estar gravando um conteúdo para vocês, então vai ser gravados constantemente alguns vídeos com conteúdo exclusivo. E esse conteúdo em referência à Bíblia, a palavra de Deus, assuntos com referência a Jesus Cristo, a fé cristã, enfim. Então, para todos que estiverem interessados, vão poder estar acompanhando. Espero que esse vídeo ajude e edifique todos vocês que estiverem assistindo, certo? E como tema inicial, já quero estar trazendo aqui um assunto para vocês, para quem estiver interessado. Então, inicialmente eu trouxe aqui um conteúdo, um assunto que é sobre a salvação. Bom, acredito que todos que estão me ouvindo, cristãos ou não, com certeza ouvem ou já ouviram falar desse assunto, porém muitos não sabem o que isso significa, não sabem a realidade desse assunto, certo? E o porquê isso é importante e o quanto isso é importante na vida do ser humano, certo? E então, isso está entrelaçado no assunto do evangelho, né? E o que é evangelho? Se nós perguntarmos isso, muitos vão responder que significa boas novas. Porém, boas novas é somente a tradução da palavra evangelho. Mas o evangelho mesmo, no sentido real, o que ele significa? Será que nós sabemos? Será que nós temos esse conhecimento do que o evangelho é e do que ele produz? Certo? Então, é isso que eu vou estar trazendo aqui. Inicialmente, vou estar trazendo o significado do que é salvação e do porquê nós necessitamos ser salvos. Bom, salvação já traz a ideia de um perigo, pois quem precisa ser salvo é porque está em um estado de perigo, certo? E qual é o perigo que o ser humano está para ser salvo? Tudo inicia lá no Éden. Tudo inicia no Éden. Então, a história que todo mundo conhece, todo mundo tem essa informação, é que Deus criou tudo e criou o Jardim do Éden, criou o homem e a mulher e colocou no Jardim do Éden, certo? Assim como todos sabem que todo o caos começou com a desobediência a uma ordem de Deus, certo? Mas muita gente não compreende isso aqui. Lá no Éden, ele deu uma ordem para Adão e para Eva, duas ordens. A primeira é que eles poderiam comer de tudo que estava no Jardim do Éden. A segunda é que eles não poderiam comer uma única árvore, o fruto de uma única árvore que estava no Jardim do Éden, que era a árvore que estava no meio do Jardim do Éden. Então, Deus proibiu eles de comerem dessa árvore. E Deus disse que se eles comessem, eles morreriam. Porém, todo mundo já sabe a história que a serpente enganou Eva e, enfim, ela comeu e depois levou Adão a comer. O fato é que depois disso, eles viram que estavam nus e se esconderam. Tentaram se cobrir com algumas folhas até que Deus chegou até eles. E aí o desenrolar da história. Mas a questão é, por que isso foi tão grave? E por que essa situação trouxe todo o caos que a humanidade presencia hoje? E por que isso foi tão grave ao ponto do ser humano necessitar urgentemente de uma salvação? A questão é que Deus deu uma ordem e essa ordem foi desobedecida. Isso simplesmente foi a razão pelo qual Adão e Eva morreram. Morrer ali não é fisicamente, mas uma separação de Deus. Eles ficaram tão envergonhados que se esconderam de Deus e o pecado traz essa consequência. E ainda tentaram se cobrir e Deus não aceitou, porque Deus não aceita a tentativa do homem em tentar sanar o seu problema com o pecado.
Então Deus matou um animal e os vestiu, porque Deus só aceita aquilo que ele mesmo faz no homem para tirá-lo desse estado. Porém, aquele pecado, apesar de perdoado, porque eles se arrependeram, teve uma consequência e Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. A questão é, o segredo é, Adão e Eva pecaram porque Deus deu um livre-arbítrio, uma liberdade, em que eles deveriam escolher obedecer a Deus, mas eles escolheram desobedecer. Porém, quando nasce de Adão, a pessoa já nasce debaixo, digamos, escrava do pecado. E por quê? Porque Adão tinha uma natureza e essa natureza foi contaminada quando ele pecou, certo? Não foi o fruto da árvore que contaminou a natureza, não foi a árvore, foi simplesmente o fato dele ter desobedecido a Deus. O problema não estava no fruto ou na árvore, e sim no fato dele ter quebrado o mandamento de Deus, de ter rebelado-se contra Deus ao comer daquele fruto. Então, como Deus é a vida, quando há o pecado, há uma separação dessa vida, logo é a morte. Se Deus é a luz, a consequência do pecado é as trevas. Então, o homem perdeu a sua capacidade de ter comunhão com Deus por si próprio. O homem perdeu tudo aquilo em Adão, pois Adão tinha uma natureza e ela foi contaminada, e todos que nascem de Adão nascem herdeiros dessa natureza, e é por isso que todos são pecadores. Inclusive, quando já nasce, mesmo sendo um bebê, já nasce um pecador por causa da natureza. Quando essa pessoa começar a ter consciência, ela começará a pecar por consciência, certo? Enfim, então a pessoa é um pecador tanto por ter a natureza, quanto por causa da natureza, é inclinada a pecar, a quebrar os mandamentos de Deus, certo? De Adão até Moisés reinou a morte. Os homens não tinham naquela época noção do que era pecado, mas viviam mortos nos seus pecados. Então Deus enviou a lei através de Moisés, e o propósito disso foi revelar o que era pecado. A lei era perfeita, porém o homem era imperfeito, e a lei exigia que seus mandamentos fossem cumpridos. Logo, o homem não conseguiu cumprir todos os mandamentos de Deus. Logo, a morte, a consequência ali é a morte, certo? Então, o que acontece é que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha um plano de redimir o homem e de trazê-lo ao seu estado original de perfeição, certo? E é aí que entra o quesito da salvação. A salvação é o plano de Deus de salvar, de libertar o homem do estado pecaminoso, do estado de desobediência, do estado de ser contra Deus. Então, todo ser humano nasce com essa natureza rebelde, e todo ser humano tem que experimentar essa salvação no seu coração, no seu espírito, na sua vida, certo? E aí, na era da lei, é realizado vários sacrifícios, mas eles nunca foram a salvação, mas sim eles apontavam para a salvação verdadeira, que é Cristo, o Cordeiro de Deus. Então Jesus, ele se fez carne e ele fez isso para se identificar conosco sem pecado, e veio para cumprir toda a lei em nosso lugar. Nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei, mas Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar, certo? E como na lei dizia que quem não cumpriu os mandamentos eram amaldiçoados, então todos estavam sob maldição. Mas também na lei dizia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Então Cristo, nesse quesito, ele se fez maldito, ele se fez maldição na cruz para nos fazer justiça, para nos dar de volta a vida e nos justificar. E o que significa isso? Justificação significa inocentar, é quando Deus coloca justiça em nossa conta, simplesmente por crermos. E é como se nós nunca tivéssemos pecado, certo? Não significa que a pessoa não vai pecar mais, mas que ela não sofre mais a consequência de morte, porque Deus a justificou. Então, a salvação, ela é isso.
Jesus Cristo foi para aquela cruz para nos substituir, morrer a nossa morte, a morte que era minha, que era sua. Sofrer o golpe da lei, que era para mim e que era para você, ser condenado em nosso lugar, sofrer toda a punição que era nossa para nos livrar de tudo isso, para nos dar vida, certo? E ele foi sepultado depois disso, depois da morte. E antes disso, quando ele morre, antes de morrer, ele diz: Pai, está consumado, está concluído. Agora o ser humano pode voltar a ter comunhão contigo que um dia perdeu em Adão. É isso. Quando ele morre, o véu que dividia o santo lugar do tabernáculo, mas o Santo dos Santos, foi rasgado de cima a baixo, significando que agora o ser humano tinha livre acesso a Deus e não era mais preciso mais nenhuma religiosidade, nada disso. O homem poderia, pela fé, com ousadia e intrepidez, através do sacrifício de Cristo, adentrar o Santo dos Santos de Deus, a presença de Deus. Então, Cristo foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscita para uma conclusão final da salvação, para a nossa justificação. Então, Deus derrama o seu poder sobre Cristo e o tira dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais, certo? E depois de uns dias, Cristo volta para o seu estado original lá na eternidade. Bom, mas e o que acontece depois? Depois, Deus envia o seu Espírito Santo, que é o Consolador, para realizar a sua obra de salvação. Sim, a cruz e a obra da cruz, ela não é só um modelo para ser visto, contemplado e acreditado, mas é para ser algo vivo, para ser absorvido e experimentado dentro de nós. Quando Adão pecou, ele experimentou a morte dentro de si. Logo, quando Cristo obedece no Calvário, aquilo que ele realizou lá deve ser experimentado dentro de nós. O Espírito Santo, ele pega a obra da cruz e opera no pecador que creu. Essa morte deve ser experimentada para que nós venhamos morrer para o nosso velho Adão, para o nosso eu desobediente, para que nós venhamos perder as forças para o pecado, não perca mais descontroladamente, certo? E é por isso que quando um cristão que já nasceu de novo peca, sente uma profunda tristeza, porque o Espírito está trabalhando dentro dele. Aí o que acontece é que Deus, o Espírito Santo, pega o poder da ressurreição e lança no pecador, o ressuscitando da sua morte espiritual e produzindo uma natureza divina nele, certo? E é através dessa natureza que o ser humano vai sentir apetite espiritual novamente por Deus. Vai sentir o desejo ardente de ter comunhão novamente com Deus. Então, o propósito do sacrifício completo de Cristo é tornar o homem a consciência da sua necessidade diante de Deus, do seu estado de depravação, de ruína e do grande amor de Deus em nos salvar nesse estado. É isso. Então, Deus Pai, ele planejou a obra da salvação antes dos tempos eternos, porque ele já sabia de tudo que iria acontecer. O Filho dele, Jesus, executou o plano de salvação, morrendo na cruz, sofrendo em nosso lugar, sendo sepultado e sendo ressuscitado ao terceiro dia. E o Espírito de Deus realiza esse plano em nós, aplicando a obra da cruz e operando uma obra de regeneração que é o novo nascimento. E o que fazer para viver isso? Apenas crer. O homem, a única coisa que o ser humano pode fazer é crer, é ir a Cristo, é ir ao Calvário, é reconhecer seu estado e o grande amor de Deus. É só isso. Então, o Espírito Santo é quem leva, é quem conduz o ser humano a ir a Cristo. E aí Deus faz toda a obra.
Nós não podemos fazer nada para ser salvos. Tentar pagar nossos pecados é como ter 10 centavos tentando pagar uma dívida de 1 trilhão de reais, de dólares, enfim. É impossível. Somente olhando para a cruz podemos ver nossos pecados perdoados e podemos ver uma nova chance de mudar de vida e de andar em novidade de vida no poder do Espírito Santo em Cristo Jesus, sendo um filho de Deus. É Deus quem opera essa obra no ser humano, porém a condição é crer, pois Deus não obriga ninguém a ser salvo. Mas Deus amou a humanidade. A cruz significa Deus Pai dizendo à humanidade: eu os amo e eu os quero de volta tendo comunhão comigo. Então a salvação, ela é um convite a isso, a cruz, a Cristo e a voltar a ter comunhão com Deus. O evangelho é isso, não é sobre uma religião, não é sobre um monte de rituais, um monte de coisa, é sobre simplesmente crer no Filho de Deus, recebê-lo em seu coração, arrependendo dos seus pecados e confiando que ele transforma o nosso caráter. É simplesmente isso. Amém? E que essa verdade fique nos seus corações. E se você que ainda não é uma pessoa salva e isso falou no seu coração, a única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração e Deus vai fazer uma obra na sua vida. E é isso. E amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.